Alguém que já pensou em conquistar a sua ressurreição? A gente pensa em conquistar muitas coisas, né? A gente pensa em se elevar, se purificar, aprender as coisas da Torá, ter uma vida boa, conquistar riquezas, ter saúde. Mas quem aqui se preocupou com a ressurreição? Nesse caso aqui, a grande preocupação desse velório aqui, dessa preparação desses corpos, é deixar prontos para a ressurreição. E onde é que eles queriam ressurgir, ressuscitar? Em Israel. Então, eles queriam ressuscitar em Israel. Ou seja, quando eles acordarem, eles querem ver a terra prometida. Eles querem assistir, testemunhar a promessa que o Eterno fez para eles enquanto vivos, né? A promessa de receber a terra por herança, e Jacó viu essa promessa acontecer? Viu ou não viu? Abraão viu? Isaac viu? Ninguém viu até hoje. Para falar a verdade, ninguém viu. As 12 tribos entraram na terra prometida, conquistaram a terra de Canaã, porém, não entraram como reis e sacerdotes. Ou seja, a promessa não foi concluída. Baruch Hashem. Então, é óbvio que essa promessa é uma promessa que ela vai ser cumprida na ressurreição. E você não pensou na sua ressurreição. Até hoje vocês não pensaram na ressurreição de vocês. Ou alguém já tinha pensado nela aqui? Vocês têm que pensar. Então, tudo que vocês fizerem nos dias de hoje, enquanto vocês estão vivos, está conectado na ressurreição. A maneira pela qual você vai ressurgir, o seu estado, a sua elevação, a sua estatura, ela vai depender do que você... Sim. Sim. Por exemplo, vamos comparar Yosef com Reuven. Vamos pensar na ressurreição de Yosef. A vida que Yosef teve, o que ele passou, o que ele fez. A gente vê ele praticar alguma injustiça na vida dele? Já Reuven, nós já vemos ele praticar uma injustiça. E isso influencia na ressurreição. Depois que uma pessoa morre, não tem como ela fazer mais nada em prol da ressurreição. Então, enquanto vivos, nós temos que nos preocupar com isso. A gente fica muito preocupado com a chamada salvação, chamada redenção. Mas e a ressurreição? Parece que a gente não escuta muito falar nisso, né? Mas isso é importante. A não ser que para você, depois que você ressuscitar, tanto faz, tanto fez, tanto faz a sua estatura, tanto faz se é grande ou pequeno, em qual parte do reino celestial você vai estar presente, se dentro de um Gan Eden, se fora, ou se na sepultura. São coisas que você deve se preocupar. Baruch Hashem. Então vamos direto aos comentários da nossa paraxá. E se eu fosse vocês, e nós somos um só no Mashiach, depois vocês assistem a paraxá de Bereshit 49, que foi colocada hoje. Quem esteve presente no Shabat passado e viu aquele lenga-lenga todo, aquela calmaria toda, a hora que assistir
essa paraxá novamente, e é a gravação dela, eu não regravei, que eu falei que eu ia gravar. Eu não quis regravar. Você vai pensar que não é a mesma paraxá. E é a mesma paraxá, e foram as mesmas palavras. Então, quem esteve presente no Shabat passado, e vai assistir, vai pensar, poxa, mas eu estive lá, eu fiquei lá, eu participei daquela paraxá, eu não ouvi isso. E está tudo gravado, eu não gravei de novo. Então eu aconselho vocês a assistirem a paraxá de Bereshit 49. Que vai... Você se surpreendeu? Eu? Com certeza. Eu nem achei que era a mesma. Eu perguntei justamente por causa da sua expressão. Eu não achei que fosse a mesma paraxá. Eu ia apagá-la para mim gravar uma outra, e eu comecei a assistir. Eu falei, não, isso aqui eu não posso apagar isso aqui não. Essa tem que ser... Está na íntegra? Cortei muito pouca coisa. Pouquinho, só o Endo tossindo, a Genesi falando alto, uma criança... Eu gaguejando. É uma coisinha ou outra só. Mas eu quero que vocês assistem, por favor. Amém? E essa paraxá, devido ao conteúdo, né, de Bereshit 50, que fala, né, da preparação do corpo de Jacó, a sua levada para a terra prometida, e o luto, né, todo o Egito chorou muito. Olha só, todo o Egito chorou com a morte do pai de Tsefanab Panear. 70 dias de choro. O Egito chorou a morte de Jacó. E nós vamos aproveitar então a morte do nosso pai Yaakov, que está bem vivo, Baruch Hashem. Disse que quando passou o cortejo, disse que falava assim, morreu um grande. Morreu um grande. Um grande faraó. Sim. De passado. Então, qual é o tema? O que faz um bom líder? O que é um bom líder? Jacó foi um bom líder? Yosef foi um bom líder? Reuven foi um bom líder? Yahudá foi um bom líder? O faraó foi um bom líder? Esse foi um ótimo líder, esse faraó. E você é um bom líder? Você é bom para se liderar? Você está preocupado com a sua ressurreição? Você pensa nela? Porque pensar na morte é meio triste, né? Não é meio triste você pensar na sua morte? Daqui a uns dias você não vai estar mais aqui, eu não vou estar mais aqui. Não vai demorar muito. É muito desagradável a gente falar isso. Mas e falar na ressurreição? Ninguém nem toca no assunto. Parece que a morte, ela ocupa muito a nossa mente, né? Mas a ressurreição, irmãos, ela está aí. A gente vive mais a morte. Mais a morte. Não deveria. E se tem uma ressurreição, eu devo me preocupar com o meu estado de elevação? A minha estatura? Eu tenho que zelar da minha e das demais pessoas. Amém? Baruch Hashem. E qual é a ideia de um líder que nós temos? O que é um bom líder? O que vocês têm em mente que é um bom líder? Um bom líder? Também. Ele serve bem, sabe servir. O bom líder é que faz imitadores dele. Sim, Baruch Hashem. Machia, né? Fez isso. Um bom líder começa assim, ó. Só para começar a ser um bom líder. Como é que você se torna um bom líder? Você assume... É quando você consegue assumir todos os erros da equipe e você consegue dividir todas as vitórias da equipe. Aí por aí você já começa a ser um bom líder. Igual, por exemplo, uma casa, uma família. É muito comum os casais, né? Um culpar o outro pelos problemas, pelos erros, pelas falhas. Está sendo um bom líder? Culpar o outro pelo fracasso da família? A culpa é do outro. É sempre do outro.
Esse é um bom líder? Não é um bom líder. Se você está culpando sempre o outro, mas o outro fez isso, aí você tem uma lista enorme e concreta dos erros do outro. Mas você tem um rascunho dos seus erros. E assim, tem duas palavrinhas só no máximo. É assim que funciona. Você não se culpa, mas você culpa o outro. Um bom líder, ele começa assumindo todos os erros para ele. Assim como Yosef, ele assumiu tudo que aconteceu. Ó, meus irmãos, tudo que aconteceu comigo, tudo que vocês fizeram de injustiça contra mim, me venderam como escravo, tinham me jogado no poço, a esposa de Potifar me acusou, eu fui colocado lá na prisão. Tudo isso aí eu assumo, porque eu assumo as consequências de tudo isso aí. E quais foram as consequências que aconteceu com Yosef no final? Ele virou o quê? Vice-rei. Vice-rei, governador do Egito. Agora, quando você culpa o outro ou a outra pelos erros, porque você é um péssimo líder. Um péssimo líder. Você não é um bom líder. Assumir os erros e dividir as vitórias, os acertos, isso é um bom líder. Aí você começa a ser um bom líder. Quando você começa a assumir os erros, não é assumir para ficar bonitinho na foto, não. Não, eu reconheço que eu fiz isso. Não, não é isso. É consertar. Aí você está assumindo de verdade. Mas a culpa não foi minha, foi do fulano. Não, então eu vou ajudar fulano a consertar. Seja sempre cooperador para a vitória. Em vez de ser aquela pessoa que atrapalha o outro nas fraquezas, nos erros. Seja altruísta. Mas foi o outro que errou, foi a outra que errou. Então eu vou massacrar agora, eu vou humilhar, eu vou pegar pesado, eu vou acusar. Não. Você não está sendo um bom líder. Você não está sendo um roxo, um cabeça. Um bom líder, ele assume e ajuda ou conserta os erros e as falhas, e ele divide a vitória com o outro. Geralmente as pessoas egoístas, elas sempre culpam os outros pelos erros, e as vitórias ficam sempre no... Covardia, egoísmo, maldade, injustiça. Então, o que faz de você um bom líder? Quais são as suas características que faz de você um bom líder? Dentro da Torá. Em nossa vida precisamos de resultados. E na Torá temos o exemplo do caráter de Reuven e da personalidade de Yehudá. Hoje, esses aqui são os dois principais personagens para que nós pensemos em nós mesmos. E olha que Reuven e Yehudá são ótimos exemplos de pessoas, viu? Se você tem esses dois exemplos aí, você está lá em cima. Baruch Hashem. Reuven, por falta de personalidade, perdeu sua bênção e de ser o líder do povo de Israel. Isso aconteceu porque ele se deitou na cama de seu pai. De todos os problemas que Jacó teve, que as 12 tribos tiveram, que os irmãos tiveram, de todas as situações, né? O faraó pegou Sara lá com Abraão, depois pegou a esposa de Isaac, aí depois Jacó passa por um monte de luta com Lavã, e Lavã engana. De todas as situações ruins que nós vimos na Torá até agora, já que Bereshit, estamos encerrando Bereshit praticamente, o caso mais grave de todos os casos foi quando Reuven se deitou na cama de Jacó na tenda de Bilá. Aí alguém pode ser juiz e falar: irmão, mas
teve tantas coisas piores, na sua moral, no seu juízo, sim. Mas na profundidade do que ele fez, o que ele fez é muito mais grave do que várias outras situações. Teve o estupro de Diná, não teve o estupro de Diná? Teve a matança em Shechem. Quem foi que foi lá matar os dois mansos lá que foram matar o pessoal de Shechem? Yehudá e Levi. Mansinhos, né? É. Então teve muita coisa grave, mas isso foi terrível. O que Reuven fez, ele perdeu muito. Aí nós temos o hábito de achar que uma atitude, um comportamento, uma fala, não, isso aqui não vai dar nada, não, isso aqui, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Aí depois as consequências vêm gigantescas e você não sabe de onde você está levando as cacetadas na sua vida. Não tem nem noção. Por quê? Porque você não consegue julgar. Você não consegue interpretar, visualizar. E para você entender isso que eu estou falando agora, é importante você assistir a Parashá de Bereshit 49. Você vai entender o que eu estou falando aqui hoje. Baruch Hashem. Yaakov permanecia regularmente na tenda de Rachel. Estamos falando de Reuven, deitado na cama de Yaakov. Yaakov permanecia regularmente na tenda de Rachel, onde parecia ser sua residência oficial. Com a morte de Rachel, Yaakov estabelece na tenda de Bilhá como o seu novo endereço. E Reuven, com certo desprezo, estava atento a isso. Ele via o desprezo de seu pai por sua mãe, Leia. Em vez de Yaakov ir para a tenda de Leia, ele vai para a tenda da serva de Rachel que tinha morrido. Quem que era esposa de Yaakov? Não era Leia? O mais correto não era que Yaakov iria para a tenda de Leia, mas ele foi para a tenda da serva de Rachel. São vários os motivos. Aí tem N motivos. Mas a questão é que a esposa era Leia. A honra devia ir para onde? Leia. Aí a gente pergunta, Reuven ficou chateado. Ele estava errado? Hã? Parece a história de Jacob, tem os dois lados. Então, mas olha só. Ele estava errado em protestar? Não, mas e o comportamento dele? Como é que foi? Ou seja, às vezes você está com a razão, mas o seu comportamento tira a sua razão. Ele perdeu a razão quando ele foi se deitar na cama de Jacó. Pronto, perdeu a razão. E isso nos acontece no nosso dia a dia. Às vezes você está certo, mas o seu comportamento, a sua reação, uma palavra que você solta de humilhação, de mágoa, te põe como errado, então. E você estava certo, mas agora você está errado. E assim funciona a nossa vida. Que tipo de líder você é, afinal de contas? Reuven era o primogênito, seus descendentes seriam a realeza de Israel, mas passou para Yehudá. Essa atitude relembra outro acontecimento praticado por Reuven e lhe trouxe mais consequências. Durante a colheita de trigo, Reuven estava no campo e encontrou algumas plantas de mandrágoras que trouxe para sua mãe Lia. Olha, outra situação onde Reuven... Olha o comportamento de Reuven. Olha que bonitinho. O filho foi buscar mandrágoras para a mãe. Isso é uma coisa... Honrar a mãe. É uma mitzvah. Não é mitzvah? Os filhos honrar a mãe? O Reuven foi lá no meio do mato e catou as mandrágoras, que é uma espécie de um afrodisíaco, e torna a mulher mais fértil. E ele foi buscar para a mãe dele.
Olha que filho exemplar. Olha que filho maravilhoso. Até aí tudo bem. Rachel viu e falou a Leia: por favor, me dê algumas das mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não bastou você tomar meu marido? Leia responde para Rachel: e agora deseja levar as mandrágoras do meu filho também? Rachel respondeu: ele se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Olha a negociação. O filho, para honrar a mãe e o pai, vai lá no mato e pega umas mandrágoras. Leva para a mãe para ficar mais rasaque, né? Ficar mais... Era o Viagra lá da época. O tutano. Era o mocotó, né? Amendoim com rapadura. E Rachel vê aquilo ali e ela pede alguns para ela. E a outra fala: não, já não basta você ter pegado o meu marido? Lembra do acordo que elas fizeram quando foram casar com Yaakov? Vai você primeiro, depois eu caso? Eu estimei que elas tinham um acordo, né? De uma casar primeiro, depois a outra. Bom, eu sei que nessa negociação, no final dela, Jacob se deita com Leia, porque Rachel mandou ele deitar com Leia. Então o Reuven, ele está nessa situação. Ou seja, ele está sendo a causa de uma mudança de cama. Aquela noite Jacob se deitaria com Leia, mas por conta das mandrágoras que Reuven colheu, ele mudou a cama. Aqui é a primeira vez que ele participa de uma mudança de cama. Aí depois ele muda de novo. Aí depois ele que deita na cama. Então, ele interfere na cama do pai pela segunda vez. Ele causou uma briga entre Leia e Rachel, uma disputa, uma negociação ali para Jacob se deitar com Leia. E depois ele se deita na cama do pai. Então ele interfere na cama. Esse é o problema. Ele sempre envolvido nessa situação. Sempre envolvido nessa situação. Em outras situações, em outras áreas de nossa vida, você pode perceber que você, de vez em quando, está envolvido em alguma situação repetitiva que você não consegue resolver na sua vida. Você luta, mexe daqui, mexe ali. Quando você se vê, você está novamente naquela situação. E você não consegue vencê-la. Você não consegue superá-la. Reuven sempre se via em situação de cama, de algum problema em cama. Isso nos fala muito sobre a personalidade de Reuven, um bom filho, mas não percebe as coisas espirituais. Se ele percebesse que a interferência dele na cama traria problemas, se ele percebesse isso e ele consertasse isso, ele teria tantos problemas como ele teve? A falta de percepção, a falta de shemá, a falta de visão, a falta de compreensão das coisas faz você tomar decisões que vão te prejudicar. E Eldá, por duas vezes, Yosef, na situação de Yosef e na situação de Tamar, Eldá está envolvido. E Eldá teve a atitude de mudar decretos negativos em positivos. Foi essa sensibilidade desafiadora aos moralistas que o colocou como herdeiro do trono da Torá. Entenderam? Não, né? As atitudes de Reuven o colocou em situações negativas.
e não fez com que ele mudasse alguns decretos negativos contra ele. As atitudes de Yaldá fez com que ele mudasse decretos negativos em decretos positivos. Você consegue mudar os decretos negativos que acontecem na sua vida em positivos? Você tem essa capacidade? Porque você precisa de uma percepção, de discernimento, de compreensão. Você precisa de entender como é que as coisas estão funcionando. Para você tomar atitudes, para você mudar os decretos negativos em positivos. E olha, que aqui não tem ninguém falando de milagre. Nós estamos falando de comportamento. De você agir na sua vida de maneira que você anula os decretos negativos e você traz os decretos positivos. Reuven, com a boa intenção dele, ele trouxe decreto, ele executou os decretos negativos sobre ele. E moralmente, o que tinha de errado em Reuven? E nós às vezes somos dessa forma. Eu estou com a razão moral e aquilo me motiva, me dá razão para agir, para fazer, mas aí vem coisa negativa. É porque era moralmente positivo, mas era negativamente espiritual. Porque é moralmente positivo na visão humana, mas na visão espiritual às vezes não. E aí você às vezes não consegue discernir se aquele comportamento, se aquela atitude, se ela é positivamente espiritual, ou se ela é negativamente moral, humana, e vai te trazer decretos negativos. Percepção, observação, compreender as coisas. Quantas coisas ruins, quantas coisas negativas, quantas percas você tem na sua vida por decretos negativos, simplesmente por falta de percepção. Você vai fazer uma coisa, tudo indica que é para fazer assim. Parece que o resultado vai ser ótimo. E o resultado é ruim. E aí, problemas na sua vida. Reuven, moral, e Yaldá, espiritual. Não que nós não devemos olhar as coisas de forma moralista, é claro que nós devemos olhar as coisas de forma moralista. A questão não é essa. A questão é quando algo está camuflado de moral. Está camuflado de moral. Tem aparência de coisa boa. Tem aparência de justiça. Tem aparência de razão. Só a casca, porque por dentro é totalmente imoral, é totalmente negativo. E você se ilude. Por 2 vezes, Yaldá teve atitudes de mudar decretos negativos em positivos. Foi essa sensibilidade desafiadora aos moralistas que o colocou como herdeiro do trono da Torá. Olha o que colocou Yaldá como herdeiro do trono da Torá, o monarca das 12 tribos. Posso falar? Vender Yosef e reconhecer Tamar. 2 imoralidades. Essas 2 imoralidades deu a Yaldá o trono de Israel. O mérito do primogênito. E ele não era primogênito, ele era o 4º filho. Decreto positivo para Yaldá. Enquanto os bons e bens intencionados atos de Reuven, na moral, fez ele perder o trono. Fez ele levar puxão de orelha. Vocês estão vendo que isso tudo é muito tênue, é muito sensível.
E a gente às vezes brinca com a vida. Às vezes nós brincamos com a vida, com a nossa vida e com a vida das outras pessoas. Se você souber o quão importante é a vida de quem está do seu lado, das pessoas que estão à sua volta, não devemos brincar com ninguém. Baruch Hashem. E Eldá disse em relação a Yosef: que ganho teremos se matarmos nosso irmão? Olha aqui. E Eldá pensou, já que vai acabar com esse menino, tem que ter algum lucrinho. Não é possível que a gente não vai ter lucro nenhum. E o que eles compraram com esse lucro? Sapatos. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Desse modo a vida de Yosef foi salva. Atitude ou caráter fez a diferença? Aqui o que prevaleceu foi a atitude de Eldá ou o caráter de Reuven? E a boa intenção de Reuven? Serviu para alguma coisa? De boas intenções o inferno está cheio. E lá é o lugarzinho das boas intenções, viu? Quando você quiser fazer uma boa intenção, vai no inferno e pega uma. Shimon disse isso, né? Mais vale a repreensão aberta do que um amor encoberto. Sim. Você quer ser bem intencionado? Você colhe lá no inferno. É lá que é a colheita das boas intenções. Temos também a história de sua ex-nora Tamar. Ela seria executada por estar grávida de forma ilícita, promíscua. Ela vestiu uma fantasia lá de prostituta e se fingiu de ser prostituta. Novamente temos Eldá tendo um comportamento humilde, onde ele reconhece que ele é o pai do filho de Tamar. E por isso ela foi considerada uma justa. Tamar, ela seria colocada para morrer. Ela seria queimada. Mas quando Eldá viu lá os pagamentos que ele tinha feito, né, o serviço da prostituta, da Zoná, que depois virou Kedesh, ele falou, não, essa mulher é a mais justa de Israel. Essa aí é a mais justa de Israel. Baruch Hashem. Então, essa mania de olhar para as pessoas e julgar e condenar e não temos que parar com isso. Nós não podemos ficar fazendo isso contra ninguém. Você não sabe por que a pessoa fez aquilo, por que ela agiu daquela maneira, por que ela pecou daquela forma, por que ela... Nós não sabemos. Vai julgar para quê? Vai condenar para quê? Para fazer igual Reuven? Para ir buscar boas intenções no inferno? Na morte de Jacob, Reuven é repreendido, mas recebe algumas brahot, mas teve a liderança de Israel dada a Eldá. Então, durante o processo, quando Jacob já sabia que ele ia morrer, ele deu umas bênçãos a seus filhos. E ele dá algumas bênçãos para Reuven, mas também ele repreende Reuven. E ele tira a liderança de Reuven e entrega a Eldá. Agora, o que Jacob viu em Reuven? O que ele viu nos outros filhos? E o que ele viu em Eldá para ele dar a monarquia para Eldá? O que ele viu? Atitude, comportamento. Se fosse o sangue na mão de Levi, Shimon, pela ordem, seria ele era o próximo. Seria o próximo da fila, né? Isso. Mas os olhos de Jacob estavam muito focados no comportamento de cada um, não nas intenções, não nas ilusões, não no blá blá blá, não na boa conversa, mas nas atitudes. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas as atitudes são outras. E ele estava de olho nas atitudes.
Reuven parece lutar com ele mesmo. Ele não causa nenhum efeito construtivo em outras pessoas. Ele luta sempre para o outro, para o autocrescimento. Como que era Reuven? Ele era uma pessoa que trabalhava na construção das outras pessoas, ou ele era focado na autoconstrução? E geralmente a pessoa que trabalha muito na autoconstrução, ela sempre quer gerar uma imagem justa, boa. Sempre é assim. É mais religioso. Ele é um grande homem, mas não é um líder. Ele é muito espiritual, mas não é tão elevado. Ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Sofre para governar ele mesmo. Será que governaria toda a nação de Israel? Ele é moralmente grande, mas não passa de um primogênito. O máximo dele era ter nascido o primeiro dos filhos. Não passa disso. Os Tikkun de Reuven são tão profundos que fica muito difícil dele corrigir. Tem gente que quer fazer o Tikkun, cada Tikkun, de forma tão profunda que ela entra lá dentro e depois ela não consegue voltar, não consegue sair. É um perfeccionismo pessoal. A superioridade individual que a pessoa acha que ela tem que ter. Eu quero me elevar. Eu achei, amém. Todos nós temos que nos preocupar em elevação. Nós temos que nos preocupar com a ressurreição. Mas se você achar que a sua techuvá ela é mais importante que a das outras pessoas, você já caiu. Porque o seu ego, o seu egoísmo já tomou conta de você. Aí a pessoa fica muito religiosa. Ela fica muito boa para cobrar a santidade das outras pessoas. A queduchar das outras pessoas. Para julgar, para ser juiz. Faz o verdadeiro trabalho de acusador, de Hassatã. E ele é um... eu não sei, é um brinque, como é que fala aqui? É um brinco. É um Reuven na vida. Não serve nem para se governar. Baruch Hashem. Sim. Toda arabá. A pessoa se estraga, né? E não vive, né? Reuven é convicto. Reuven é convicto que seu trabalho espiritual é o centro de sua vida. E Eldá compreende que cada decisão que toma afeta a vida de outras pessoas. E isso é a nossa realidade. É assim que somos. Lendo superficialmente a história de Reuven, parece que ele é mais justo que Eldá. Quando você lê assim, você compara os dois, Reuven fazia muitas coisas muito melhorzinhas do que o jeito que Eldá fazia. Você não vê Reuven indo se encontrar com a prostituta? Alguém viu isso, Reuven? Mas quem é que viu ele se deitando na cama do pai? Aí as pessoas atacam pedra em Eldá que dormiu com a prostituta e trouxe o Mashiach. Não é assim que funciona? As pessoas tacam pedra em Eldá que dormiu com a prostituta e trouxe Mashiach. E batem palma para Reuven que nunca dormiu com prostituta alguma. Que isso? Ele não ia nesses lugares, ele não mexia com essas coisas. Ele era um homem de moral. Um homem santo. Mas quem foi que trouxe Mashiach? Eldá. E Eldá, ele vende Yosef como escravo para o Egito. E Eldá, ele transforma Yosef em um salvador de Israel.
Porque se não fosse essa atitude, Yosef não estaria no Egito para salvar Israel na fome. Então, as boas intenções de Reuven, que bem que trouxe à humanidade, as outras pessoas, nenhuma. E o comportamento, as atitudes de Eldá, vender o próprio irmão, nossa, que cara ruim, hein? Vender o próprio irmão como escravo, esse é ruim. Quem quer ter um irmão desse? Vocês querem ter um irmão desse que te vende como escravo para o Egito? Quer ou não quer? Ninguém quer, né? E quem quer ter um Reuven que cuida de você, que não queria que você fosse jogado no poço, que não queria que você fosse governador do mundo? Ele não queria que Yosef fosse vendido, nem que fosse jogado no poço. Queria. Ou seja, ele não queria que Yosef fosse governador. E o que fez ele virar governador virou rei. Eldá. O que fez Yosef virar governador virou rei. Mas o comportamento de um e de outro é muito estranho se a gente fazer uma análise do comportamento de Eldá e do comportamento de Reuven. Isso a Torá age dessa forma para mexer com o nosso juízo, para te mostrar o tanto que você tem que se aquebrantar. Porque quem sabe dos segredos, quem sabe dos mistérios, quem sabe do futuro é o Criador. Não é eu, não é você, não é ninguém. Não somos nós. Quem sabia que se vendesse Yosef para o Egito, ele viraria o governador e salvador de Israel? Na época da fome era o Criador, não era Eldá, não era Reu, não era ninguém. Mas o comportamento, a atitude de cooperar com o crescimento do outro é de Eldá, não é de Reuven. Reuven era preocupado com o crescimento dele, a santidade dele, a kedushá dele. Ele era preocupado com isso. Ele não era preocupado com o medo de Reuven era dele ser acusado de ter matado Yosef ou de ter vendido Yosef. Ele estava preocupado realmente com a vida de Yosef. Se falasse, Reuven, você compra o pão para o mendigo ou você compra uma Ferrari? Qual que ele compraria? O pão. E Eldá, você compraria o pão para o mendigo ou a Ferrari? A Ferrari. Baruch Hashem. Reuven, ao dar a ideia de lançar Yosef no poço, ele voltou depois para resgatá-lo e para levar de volta a seu pai. E descobriu que Yosef não estava mais no poço e que foi vendido aos ismaelitas por sugestão de Eldá. E ele rasgou suas vestes e exclamou tristemente: o menino não está lá mais. O que eu farei agora? Sempre eu. Tudo é eu. Tudo é eu. Ele é o centro do universo. E Eldá é uma parte do universo, uma partida do universo. Agora compare com Eldá o que ele disse. Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Reuven planejou resgatar Yosef, mas Eldá sugeriu que, em vez de matar o menino, eles deveriam vendê-lo como escravo. A intenção de ambos era salvar Yosef, mas os resultados finais de suas intenções seriam diferentes. Enquanto Reuven quis trazer seu irmão para a casa de seu pai, Eldá desejou ter lucro. Que ganho haverá se matarmos nosso irmão? Venha, vamos vendê-lo. Claramente, Eldá desejou ganhar algo pela venda de Yosef, já que a morte, além de prejuízo espiritual por conta do pecado, não daria nenhum ganho a eles. Eldá pensou na coletividade, Reuven pensou na própria pele. E esse é o autêntico sinal de um líder,
Um líder não se ocupa em conquistar os outros. Um líder, ele não se ocupa em ficar conquistando as pessoas. O líder da Torá, ele não se ocupa em ficar conquistando as pessoas. Mas em conquistar a si. Aí agora a gente vai dar uma... É hora do nosso cérebro daquele 360 graus, né? Nós vemos falando, né, que Reuven, ele é egocêntrico e que Eldá é altruísta, né? É isso? Preocupa com os outros, se direciona aos outros. E agora a gente fala que um líder não se ocupa em conquistar os outros, mas em conquistar a si mesmo. Vocês acham que Eldá, o tempo todo, ele não lutava para se conquistar? Irmão, cada vez que você tem que abrir mão, cada vez que você tem que compreender, cada vez que você tem que fazer pelo outro, é uma conquista de você próprio. Cada vez que você é egoísta, cada vez que você tira do outro, cada vez que você é egocentrista, você tira de você mesmo. É prejuízo. Então, um líder na Torá, ele não fica se preocupando em ficar conquistando, em ficar enfeitando, atraindo as pessoas em torno dele. Mas ele sempre está lutando para se conquistar, para ele poder abrir mão cada vez mais dele, do tempo, da vida, do conforto e de muitas outras coisas dele em prol dos outros. Então, é muito mais conquista você ter que abrir mão, porque é muito mais difícil, é muito mais cômodo e muito mais confortável você sempre ganhar, pegar, as coisas virem para você buscar as coisas para você. Isso é muito mais gostoso. Isso não precisa de conquista. Isso você não tem que estar se conquistando. Isso você não tem que estar lutando. Agora, você ter que distribuir, compartilhar, colaborar para os outros, você luta com você próprio o tempo todo. É uma luta, é uma conquista que você tem que fazer. Então, Eldá, ele se conquistava muito mais por ele ter que abrir mão, por ele ter que fazer coisas em prol dos outros, do que Reuven, que fazia só coisa para ele próprio. Isso parece contraditório, não parece? Mas não é. É bem lógico. E nós estamos falando de Torá. Amém? Baruch Hashem? Um líder não se preocupa em conquistar os outros, mas em conquistar a si mesmo. Ter domínio próprio e sobre suas inclinações é traço de um líder. Reuven lutou para conquistar seus irmãos, enquanto dentro dele mesmo encontrava-se perdido. Lembra que quando ele descobriu que Yosef tinha sido vendido, o que ele fez? Rasgou as roupas. O que será de mim? Ele não devia falar, o que será de nós? Mas ele falou, não, o que será de mim? O que eu vou fazer? Não existe nós para a pessoa egocêntrica, existe ele. Ele está tão perdido que essa é a luta constante, né? Dele ver que ele está perdido. É o caso de Reuven. Um líder não é aquele que tem humildade suficiente. Olha só, um líder, ele não é aquele que tem humildade suficiente para realizar um tikkun. Um líder, ele não tem humildade suficiente para realizar um tikkun. Mas é aquele que tem humildade para reconhecer seus erros cometidos. Essa frase ela é muito forte, viu? Um líder não é aquele que tem humildade suficiente para realizar um tikkun. Mas é aquele que tem humildade para reconhecer
seus erros cometidos. O que é mais difícil? O que é mais difícil? É realizar um tikkun ou reconhecer os erros? Porque quem reconhece os erros, ele vai conseguir chegar no tikkun. E, naturalmente, e aquelas pessoas que mesmo sem reconhecer os erros, ele quer fazer tikkun, ele sugere, ele gera a imagem que ele faz o tikkun. Como é que funciona essas pessoas assim? É mais fácil reconhecer um erro do que corrigir um erro reconhecido. Baruch Hashem. Jacob ficava de olho em seus filhos e percebeu essas qualidades em Eudá. Porém, parece que a humildade de Reuven excedeu Eudá. Parece. A personalidade de Yosef entre Reuven e Eudá. Yosef, ao revelar o sonho de Faraó, sem ser solicitado, deu também um conselho. Então, nós temos Reuven com as suas revelações, com as suas interpretações, e nós temos Eudá com as suas revelações, com as suas, e o comportamento de cada um. E agora nós vamos ver o comportamento de Yosef. Olha a petulância desse rapaz. Yosef, ao ser chamado para revelar o sonho de Faraó, sem ser solicitado, deu também um conselho. Ou seja, diante de um rei, de um faraó, você só fala se você for perguntado por ele. Você não tem a petulância, a ousadia de falar nada mais. E nem nada menos. Não é assim? Mas esse Yosef aqui, Yosef sendo Yosef, além de ele ter revelado o sonho, ele deu um conselho para o faraó. Olha só, o cara era presidiário, dando um conselho para o faraó. O homem mais baixo do Egito, o homem menor do Egito, condenado, escravo, estrangeiro, hebreu ainda por cima. Dando O Pedro falou que ele não ia receber ele. Deu um conselho para o homem mais elevado do Egito. Olha só. E sem ser perguntado. Quem perguntou isso para ele? Ninguém. Mas ele teve a ousadia de dar um conselho para o faraó. Um presidiário dando um conselho para o faraó. Isso sim é ousadia. A mesma ousadia que teve ao contar seus sonhos a seus irmãos mais velhos. Seus irmãos mais velhos o fizeram escravo no Egito por ele ter contado o sonho. Mas o faraó fez de Yosef um rei por ter contado o sonho. Yosef conta seus sonhos para seus irmãos e eles transformam ele em um escravo. Yosef revela o sonho do faraó e vira um vice-rei, um governador, um rei. E logo o próprio faraó achou em Yosef uma oportunidade de resolver muitos problemas no Egito, principalmente sobre os sonhos revelados, que era a especialidade de Yosef. E o faraó disse aos seus servos, aos seus conselheiros, aos seus anciões, aos seus cientistas, aos seus sacerdotes: será que podemos encontrar um homem assim aqui no Egito? Olha o questionamento do faraó. Ele mandou Yosef de volta, aí reuniu lá com a cúpula os caras mais inteligentes, mais conhecedores das ciências do Egito, os sacerdotes, e falou assim: será que vamos encontrar alguém igual esse rapaz? Aqui tem algo importante. Quando o faraó teve os sonhos dos 7 anos de vaca magra, dos 7 anos de vaca gorda, de vaca magra, dos 7 anos dos grãos, das espigas graúdas, das espigas miúdas, ele chamou todos os sábios do Egito, cientistas e sacerdotes, e perguntou o que era o sonho. Ninguém deu para responder.
Aí agora ele chama todos os sábios do Egito, cientistas, e pergunta se no Egito eles vão conseguir achar um homem igual esse. Ou seja, as duas perguntas, tanto do sonho como de se poderia achar um homem como aquele, elas estão no mesmo nível. No mesmo nível de importância. Baruch Hashem. Apontar os problemas não é difícil. Resolvê-los é difícil. Apontar o dedo não é difícil. Ter paciência para não apontar o dedo, para não acusar, para não humilhar, para não machucar, para não magoar, isso é difícil. Isso é para cabra macho. Isso é para homem. Isso é para Razak. É para Itzhak também. Isso é para Gadol, é para Limudo. Para todo Israel. Yosef não ficou preso no problema, mas em resolver. E Faraó sabiamente escolheu Yosef para governar o Egito. Existem pessoas muito hábeis para ver os problemas, mas pessoas que resolvem são raras. Ao colocar Yaldá para ser rei sobre Israel, profeticamente Jacó queria alguém que mantivesse Yosef oculto e vivo. Isso aqui, irmãos, era um estudo, viu? Só esse pedacinho que era um estudo, se eu não me engano, ele tem umas 40 páginas. Mas eu resolvi colocar aqui no meio, só para abrir mais o nosso entendimento. Ao colocar Yaldá para ser rei sobre Israel, profeticamente, na situação da venda de Yosef, Jacó queria alguém que mantivesse Yosef oculto e vivo. O ato de Yaldá de vender Yosef como escravo para o Egito manteve Yosef oculto durante muitos anos e vivo. Reuven voltou ao poço e eis, Yosef não estava na cova, no poço. Aparentemente Reuven não estava presente quando Yosef foi vendido. Ele estava ocupado com sua techuvá, por ter se deitado na cama de seu pai. E nesse meio tempo, o destino de Yosef estava em jogo. Reuven estava se arrependendo e Yosef estava sendo vendido. Cadê Reuven para ajudar Yosef na prática? Não estava lá. Na hora que ele precisou, ele não estava lá. Ele estava ocupado com ele mesmo. As ações de Yaldá, não tão bem intencionadas, salvaram 3 vidas, incluindo a de Pérez, o antecessor de Mashiach. Com efeito, ele deu início à redenção, na situação com Tamar. A liderança depende mais de respostas do que de perguntas. Achar falhas é fácil, mas consertá-las é difícil. Boas intenções não são suficientes para mudar o mundo. Liderar não significa perder-se pelos outros. Liderar não significa perder-se pelos outros, mas nos encontrarmos por meio deles. Isso seria egoísmo. Jacó, nosso pai, não morreu. Jacó, nosso pai, não morreu. Ele transmitiu sua herança espiritual a seus filhos e às gerações que o sucederam. Suas qualidades especiais estão plantadas no povo de Israel até hoje e são a fonte de sua vida.